Oi, gente, bem-vinda a mais uma resenha do nosso Acaso Literário. E hoje eu trouxe uma obra-prima para vocês conhecerem ou para vocês conversarem comigo se você já leu, que é a trilogia Sight, ou mais conhecida como Ceifador. Essa versão aqui, gente, é da editora Seguinte. Ela foi, se eu não me engano, de 2017. E dá para perceber, né? Não gostei do livro, mas, gente, esse livro aqui não é o meu, tá? Esse é da minha amiga, que fez eu ler esse livro, então eu gostaria de iniciar esse vídeo agradecendo Letícia, muito obrigada. Então vamos começar falando o seguinte, participe de um clube do livro, porque eu não leria esse livro se eu não participasse de um clube do livro onde alguém escolheria algum tipo de livro para eu ler e eu simplesmente aumentasse as minhas fronteiras literárias, porque realmente isso aqui é uma obra de arte maravilhoso. Se você não leu, você precisa ler. Como sempre, teremos a parte do episódio sem spoiler, para vocês que não leram ficarem com aquele gostinho de quero mais, e depois a nossa parte com spoiler. Então você que não leu, você vai dar pause nessa hora. Depois que você ler, você vai voltar e comentar o que você achou. Então, bora lá comigo? A trilogia Sight, ela é uma distopia, ficção científica e futurística. Gente, sensacional. A ideia do livro, inicialmente, até te explicar ali aquela construção de mundo, ela é um pouquinho chata, mas depois... Sabe aquele livro que você lê, que você grita, que você chora, que você entra em desespero, que simplesmente você lê ele num estado de ansiedade completo, de com medo do que vai acontecer? É esse livro. Eu tenho aqui o 1 e o 3, que é o timbre, tá faltando aqui, no caso, a nuvem, que é o 2. Então aqui eu vou te dar uma geral, um panorama sobre a trilogia completa, sem spoiler agora, tá bom? Nessa distopia, ela vai se passar num futuro aí de mais ou menos 150 anos, 200 anos. O que aconteceu? Nós, da nossa época mortal, vocês vão entender, nós estamos alimentando tanto a nuvem, as IAs e tudo, que com o tempo essa IA, ela vai ter uma inteligência tão grande que os homens vão transferir os governos para essa IA. E essa IA vai se chamar Nimbo Cúmulo. E essa Nimbo Cúmulo, ela vai governar o mundo inteiro e resolver todos os problemas da humanidade. Não, gente, ela não vai se voltar contra o homem, não vai ser aqueles filmes antigos, O Exterminador do Futuro. Não é aquilo que vai acontecer, tá bom? Ao contrário, ela vai resolver os problemas de saúde, os problemas de mortalidade, todas as doenças, a parte ecológica, os animais agora vivem mais, a natureza tá perfeita, ela consegue controlar o clima. Então, ela criou um mundo perfeito, é uma utopia. Ela criou um mundo perfeito. Só que nesse mundo perfeito, as pessoas não morrem mais, porque não tem mais doença, existem nanitos dentro dos homens que, se eles se ferem, tem anestésico na hora. Se você morre, você pode ser revivido. Então existem algumas coisas que todo mundo ficou perfeito. Você não precisa trabalhar, o governo te ajuda a sua vida inteira. Então é isso, é um mundo perfeito, que é lindo, né? Contudo, entretanto, como que fica a questão populacional? Nessa hora entra os nossos ceifadores. Os ceifadores, eles são como se fosse uma profissão. As pessoas que entram para a ceifa, elas vão coletar essas pessoas, literalmente vão matar algumas pessoas. Só que essa coleta precisa ser feita sem distinção nenhuma. Então você não pode ali simplesmente eu quero matar tal pessoa porque ela é de tal etnia, essa pessoa é de tal cor, essa pessoa porque ela fala de um tipo X. Não, eles precisam usar de artifícios para que essas mortes sejam como se fossem nas mortes do nosso mundo mortal. Ah, a pessoa ali morreu porque ela tinha, a média era que um menino de 16 anos que ganhasse um carro do pai, ele iria ficar bêbado de uma festa e ia morrer. Então aquela pessoa era coletada. Então eles eram extremamente amados pelo mundo e respeitados e temidos, que é a ceifa. E qual que é a diferença da ceifa para Nimbo Cúmulo? Um não pode interferir com o assunto do outro. A Nimbo Cúmulo cuida do mundo da vida e a ceifa cuida da morte. Então, um não pode interferir no trabalho do outro. Só que essa utopia, como eu tô falando aqui, ela não é perfeita. E aí, aqui dentro, você começa a descobrir que existem algumas coisas que existe esse mundo perfeito, mas o homem ainda não é perfeito e ele se corrompe com o tempo. E nesse aqui vai ter dois adolescentes, que é a Citra e o Rowan, que a maioria da história vai se basear neles. Eles foram escolhidos pelo ceifador Faraday para eles serem os seus aprendizes. A história começa aí,
como que é a evolução deles dentro da ceifa, o que eles descobrem dentro da ceifa, o que a nimbocúmulo faz, como a nimbocúmulo ela pensa, e todas essas histórias juntas pelo olhar de várias pessoas, o que é mais interessante. A história, o jeito que o Neil Shusterman escreve esses livros é tão gostosa que na hora que você vê, você já passou aqui, você tá aqui, você tá aqui, você acabou o livro surtando. Sim, gente, esse livro acaba de um jeito. Se você não gritar, eu não sei, você já morreu por dentro, tá bom? O segundo acaba de uma outra forma, que se você não gritar desesperadamente, você também morreu por dentro. Ele tem um jeito de escrever que ele vai te cativando. Fora que são capítulos curtos, todas as histórias elas vão se encaixando no decorrer do tempo, e o mais legal é que no meio disso tudo existem os diários dos ceifadores. Então todo capítulo começa com um pequeno verso de um diário de um ceifador, os pensamentos dele, o que ele pensava. Pelos capítulos serem muito curtos, você não tem essa passagem do tempo, ela é muito gostosa de você ler. Outra coisa muito interessante é que o livro ele é visto por vários pontos de vista. Então você vai ter o ponto de vista do Faraday, que é o ceifador, você vai ter o ponto de vista da Citra, do Rovan, da Nimbocúmulo, você vai entrar dentro da mente da Nimbocúmulo no livro 2. E dentro de toda essa história você descobre, realmente, o homem tem solução? Realmente, se hoje nós tivéssemos um mundo perfeito, sem político, sem governo, onde não tem mais morte, não tem doença, não tem mais miséria, não tem problemas ambientais, o clima é perfeito, o dinheiro não é mais problema, se o seu telefone estraga hoje, daqui a meia hora aparece um robozinho te entregando outro telefone, você não tem que trabalhar, você pode fazer o que você quiser da sua vida, lembrando que você pode fazer o que você quiser, mas se você não quiser, você não precisa fazer nada, porque os robôs, né, a Nimbo, ela controla tudo, então ela constrói tudo com o máximo de atenção possível. Se você tivesse esse mundo perfeito, você acha que o homem seria bom ou que o homem seria ruim? E é isso que essa distopia fala, gente. Ela faz uma crítica social tão incrível. O Neil Shusterman, ele faz uma crítica que ele te coloca louco. Os pensamentos de cada pessoa, você se vê dentro daquele pensamento e você pensa assim, cara, sua vida tá perfeita, o que tá acontecendo com você? Por que você tá pensando sobre isso? Então, no livro 1, nós vamos ter, então, a história geral ali, os ceifadores, como vai ser esse aprendizado da Citra e do Rovan. No livro 2, que é a nuvem, nós vamos ser apresentados mais a Nimbocúmulo. E no livro 3, nós vamos descobrir aí o homem tem ou não tem solução, que é o Timbre, que é um outro personagem que vai ser apresentado para vocês no decorrer de todos esses livros. Então, se você não leu, vai estar aqui na descrição o link para você aproveitar. E agora foi lançado o livro 4, que é As Foices, e ele é um livro de contos, então vai ter contos da Era Mortal, do antes, durante e depois dos acontecimentos do Timbre, tá bom? Então é antes, na Era Mortal, durante, que é durante todo o período pós-mortal, então o ceifador, a nuvem, o Timbre, e vão ter contos de pós-Timbre, tá bom? Aí, maravilhoso. Eu só te falo o seguinte, se você não leu, leia. Se você quer aquele tipo de distopia que não é parecida com 1984, do George Orwell, que é aquele regime totalmente totalitarista, se você não quer uma distopia parecida com Admirável Mundo Novo, que é muita informação, mas que ainda tem um regime que fala o que você tem que fazer, aqui você é livre para fazer o que você quiser da sua vida, e mesmo assim você vai descobrir que nem tudo é perfeito, leia O Ceifador. Ai, e bem-vindo aos gritos, ao desespero. Uma coisa muito importante, me perguntaram o seguinte, é um romance? Não, não é romance. Tem picos de romance ali, mas se você está procurando um romance, você não vai encontrar aqui, vai ter aquela coisa que você vai ficar, que coisa linda, que coisa fofa, mas não é romance. Ele é sangrento, a gente tá falando de ceifadores, gente, são pessoas que matam. Os ceifadores, cada um tem o seu jeito de matar, então você vai estar dentro da mente deles, como eles matam. Ele não é eu não achei um livro sangrento, mas ele mostra como que tem essas mortes e tal, mas não é sangrento. E, gente, no final, todos esses pontos se encaixam e o livro termina de uma forma tão inacreditável. Nossa, vale muito a pena ler. Então, se você não leu, leia O Ceifador, vale muito a pena. E agora, para o vídeo, se você não viu, deixa aqui salvo e volta depois. E para você que já leu, bora conversar comigo, porque eu preciso conversar sobre esse livro. Primeiro, eu não iria ler de forma alguma, porque eu pensei pela capa.
eu pensava que era um livro de terror, e eu não leio livros de terror. E aí, no Entre Linhas, que é o clube do livro que eu faço parte, colocaram esse livro e falaram, não, é uma distopia. Eu, não, distopia eu leio. E iniciei sem dar muito trela pro livro, e eu fui ficando louca, apaixonada. Gente, o que é a história da Citra com Rowan? O que é esse romance de adolescente que, ao mesmo tempo, eles mal se veem, eles mal se encontram, e mesmo assim existe essa ligação profunda entre eles. Coisas que me chamaram muita atenção. Primeiro, o relacionamento deles com Faraday. Como o Faraday é uma pessoa boa, com princípios, mesmo uma pessoa que precisa matar e ver a morte de perto todos os dias, ele é um homem que ensinou princípios em pouquíssimo tempo para eles. Segundo ponto que me chamou a atenção, mesmo após a morte do Faraday, isso que o Faraday ensinou para eles ficou incrustado neles, que a gente vai ver isso no decorrer das histórias, né? Como que o Rowan, mesmo ali agora sendo treinado pelo Godard, esse homem louco, um assassino cruel, o Godard cria esse monstro dentro dele, o que o Faraday explica para ele, ensina ele, fica ali, fica essa guerra dele entre aceitar o monstro que o Godard queria que ele fosse e fazer o que ele achava que era o certo. A Marie Curie, maravilhosa, indo ali e ensinando a Citra todas as técnicas e tudo. E o final desse livro, gente, as mortes. Fiquei muito triste com a morte do ceifador que treinava com o Rowan. Esqueci agora o nome dele, Farol? Esqueci o nome dele, alguém me lembra? Fiquei triste com a morte dele, mas a morte ali no mosteiro foi algo incrível. O jeito que o Rowan mata o Godard, pra mim, foi sensacional. Gente, nessa hora, eu tava escutando o livro correndo. Eu parei no meio da pista, assim, fiquei assim, o quê? O quê? O quê? As pessoas devem achar que eu sou louca. E eu fiquei parada, não, voltei e li. E comecei a ler tudo de novo pra mim ter essa sensação de ler o que estava sendo passado ali, ele com aquela espada. Você criou o monstro pra te matar. Ai, sensacional. Maravilhoso. O grito que eu dei foi genuíno. E na hora, no final, quando eles chegam, né, na reunião geral, que mandam ele matar a Citra, o que a Citra faz, né? Pega o anel, bate nele, fingindo que tá socando pra ele ter imunidade. E depois os dois se beijam e ela fala, tem um carro te esperando, e na hora que ele vai descobrir, o Faraday tá vivo. E ele e a Marie Curie tinham um caso antes. Sensacional. Então terminamos o Ceifador na nuvem. Entender a mente da nuvem, para mim, foi a parte mais estranha, porque eu jurava, como a gente é levado a acreditar o tempo inteiro que a IA seria ruim, que nós sempre vamos ter um exterminador do futuro por aí, virando para você falando hasta la vista, baby. Hasta la vista, baby. Ou acontecendo coisas horríveis, né? E a Nimbo realmente ama a humanidade, ela entende a humanidade, tanto é que é por isso que ela não vai se intrometer na ceifa, mas ela entender que ela pode usar de artifícios para conseguir ajudar a humanidade é mais legal ainda. Fico triste? Fico pelo Grayson? Gente, que dó que eu tenho daquele menino. Ele ser um infrator, não sendo infrator, e se apaixona e a menina morre. E ele tem que salvar a Citra, e ele tem que salvar a Marie Curie. E ao mesmo tempo completamente solitário, tentando se entender no meio ali dos tonistas, tentando entender o que ele tem que fazer da vida dele. A história do Grayson, pra mim, é uma história muito legal, que vale muito a pena. Às vezes as pessoas pensam só na Citra e no Rowan, mas a história do Grayson é algo que você tem que perceber que é uma pessoa boa, que desistiu da vida dela para fazer o bem por algo maior, se a gente não consegue entender isso. A volta do Godard, para mim, foi um pesadelo entender que o Godard voltou, e o jeito que o Godard voltou dependendo de matar o Tiger, aquilo me doeu. Me doeu muito saber que o Tiger morreu. Nossa, mas me doeu muito entender que realmente o Tiger morreu. E como por Rowan também, né? Agora sendo o ceifador Lúcifer, ele ali matando os ceifadores ainda com aquela mentalidade, me doeu ele entender que o Tiger morreu por culpa dele. Essa foi uma parte muito absurda pra mim. E o final, né, gente? Gente. O que foi aquele final, gente? Eu precisei de um dia antes de eu começar o próximo livro para eu conseguir entender que tudo aquilo afundou. Que o cara conseguiu afundar toda aquela ilha. Que ele organizou isso com meses de antecedência, porque ninguém acreditava nele, e ele ficou com raiva, e aí ele organizou isso com os caras da informática, os inteligentes. Depois, ele esperou a condenação, e ele teria que passar por tudo de novo, e aí tudo começou a dar problema, e uma ilha afunda. Aquilo pra mim, e eu acho que pior do que a ilha é a gente entender a mente dos animais ali, como que foi grotesca aquela cena. Gente, se aquilo virasse filme, grotesca aquela cena, mas mais impactante é o grito da Nimbo. O grito da Nimbo, assustador durante minutos, assim, porque é uma IA, ela não sente dor,
mas a raiva, o desespero, ela não tem sentimentos, mas ela tem que expressar de alguma forma, e ela, naquele momento ali, ela percebe, não, eles precisam dar um jeito neles mesmos, e o grito dela ali, todos são infratores, menos o Grayson, que agora é a redenção do Grayson, né, gente? O jeito que a Marie salva a Citra e salva o Rowan e coloca eles ali, e o jeito que eles se reencontram, ai, é muito lindo. Ai, eu quero saber o que você achou, gente. Conversa comigo, por favor, que eu tô gravando aqui numa câmera, então me conta. E por último, o timbre. Gente, é sério. Se você não leu esse livro com dor de barriga, com a sua ansiedade no talo, tomando calmante, porque a cada página você tá com medo do que vai acontecer, você não é um bom leitor. Não é, me perdoe. Porque isso aqui você tem que ler com calmante. Esse livro, eu acho que ele é um dos melhores que eu já li na minha vida, porque eu lia ele tremendo assim, sabe que você tá assim, travada esperando? É esse livro. O que é turquesa para vocês? Porque para mim, o manto dela para mim é turquesa. E aí a gente pega, aqui tá mostrando um vermelho. OK, um geral. No da nuvem tá mostrando um preto, que é o Lúcifer, e um verde. Eu pensei que era o Rowan e a Citra. Mas turquesa para mim é azul, um tom de azul. Turquesa para vocês é o quê? Verde? Porque lá na nuvem é um preto e um verde. E quando a gente pega o timbre, a gente entende que esse aqui é o timbre. Que essa aqui, que tem as... Não sei se vocês vão conseguir ver aí. Tem os diamantes. Então eu creio que isso aqui é a nova ordem, representando o Godard. Imagino isso. Mas e esse? É a Citra de novo? Porque é o mesmo do livro 2. Mas verde? Na minha cabeça, turquesa é azul. Então, se vocês entenderam a capa, eu não entendi. Tirando o timbre, tá? E o Godard, aqui do lado representando a nova ordem. É isso. Só queria fazer esse desabafo. No timbre, a gente vê todo esse desembolar, né? Contando exatamente até onde uma fé absurda pode chegar, ou as consequências que isso pode trazer, como a gente vê com os tonistas. A gente vê o Grayson tomando esse papel de timbre mesmo para tentar trazer a paz, para Nimbum-Cúmulo começar a fazer o que ela queria fazer. A gente vê o Faraday correndo atrás com a Munira para descobrir o segredo dos primeiros ceifadores, que quando a gente descobre, né, é assustador entender que os próprios primeiros ceifadores mataram os primeiros ceifadores, entender que o Godard estava na missão para tentar povoar a Lua, os outros planetas, e ele, junto com outros ceifadores, destruíram tudo para que não desse certo. E a Nimbum-Cúmulo entendendo tudo isso e construindo essas naves e tal. A gente vê a redenção da Citra, né, como que ela cresce, como a volta dela, como que as pessoas acreditam nela, as pessoas querem essa voz diferente no meio de tudo. A Nimbum-Cúmulo calada e as pessoas tendo que aprender a fazer as coisas por conta própria, o que antigamente não acontecia. A gente vê o Godard surtando e esqueci o nome da menina que ressuscitou o Godard, vendo como que ele é louco, paranoico, gente, a parte que ele tenta matar o Rowan, e o Rowan some, foi incrível e desesperadora, né, que ele pega todo mundo e mata todo aquele estádio absurdo, como que ele mata ali milhares e milhares de pessoas do nada por conta da raiva dele, e o risco de uma pessoa dessa ter poder. E o final, que é as naves conseguindo ir, algumas naves, né, indo. Eu não sei vocês, mas na hora que o Godard tava chegando, que ela fala assim, eu não tenho sentimentos, então não tem como eu ficar com raiva, mas estou um pouco chateada com essa situação. Gente, que desesperador que é aquilo. E ele acertando nas naves e as naves caindo e todo mundo ali dentro estava morto, mas os que não estavam mortos indo embora. Eu confesso para vocês que é um livro que mexeu muito comigo. O final, inicialmente, quando eu terminei de ler, eu liguei para minha amiga e falei assim, não gostei do final, achei estranho, e aí nos outros dias eu comecei a pensar, conversei com outras amigas que também tinham lido, elas começaram a me contar o que elas viram realmente. Ele conseguiu fechar tudo, mas eu creio que o livro 4, que são as foices que vem com os contos do antes, durante e depois do timbre, eu acho que ele vem para fechar, porque o jeito que ele acabou ali, exatamente a última parte, me deixou um pouco triste. Tipo, eu acho que no fundo eu fiquei triste que eu terminei a série. Sabe, quando o Rowan acorda a Citra do outro planeta, cento e não sei quantos anos depois,
eu fiquei triste que acabou. Eu quero 4, entendeu? Eu quero mais um livro para continuar a história. Eu senti essa tristeza. Eu acho legal quando um livro consegue trazer essa tristeza pra gente. Tipo assim, acabou, que raiva, eu quero mais um. Bom que temos aí As Foices. Em breve vou ler e trazer para vocês o que eu achei das Foices e se complementa as histórias ou se é totalmente à parte, é só isso aí mesmo e tudo bem. Essa é a minha resenha, espero que vocês tenham gostado. Vou deixar todos os links aqui na descrição para vocês aproveitarem. É um livro que faz a gente pensar muito, pensar até mesmo os nossos próprios valores morais e éticos, o que a gente quer, se o mundo realmente poderia ser perfeito ou não. Deixa aqui nos comentários de vocês o que vocês acharam, se você gostou, se você não gostou, eu quero muito saber. No mais, curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Um beijo para vocês e até a nossa próxima resenha na Casa Literária. Qual que era um filme que meu pai gostava muito? O que mais que me perguntaram? Tira essa parte dos pontos chaves. E agora, para o livro do... Me esqueci o nome dele. Dele Farol. E se os pontos...